Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 28 de outubro. Muitas vezes nós nem entendemos por que a vida se torna tão complexa, tão difícil de lidar com o dia a dia. Eu penso que falta simplicidade em nós. Simplicidade de uma forma bem holística, simplicidade de uma forma bem departamentalizada. Talvez a coisa depois do amor que mais se parece com Deus é simplicidade. Um Deus que criou tudo e todos, um Deus que tem uma capacidade complexa na sua simplicidade de ensinar, um Deus miraculoso, um Deus transcendental, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, presciente, um Deus tão extraordinário, ele é simples. Haja luz e houve luz. Esse talvez seja a maneira mais simples e profunda de pensar Deus. Pensar Deus na perspectiva da simplicidade. Porque Deus é simples. O que você e eu entendemos por simplicidade? E eu gostaria de falar hoje sobre os 8 maiores bloqueadores da simplicidade. Eu fiquei pensando hoje em dizer algo assim nessa gota. Simplicidade é a qualidade ou a capacidade do que é simples. Aquilo que não tem composição, que não tem adereços, aquilo que não carece ostentação. Talvez eu e você fomos criados, doutrinados às coisas complexas. Quanto mais complexo, melhor. Quanto mais erudito, mais inteligente. Quanto mais palavras difíceis, mais sábio. E a simplicidade caminha na contramão do que encanta o nosso coração, do que encanta os nossos olhos. A simplicidade, ela embaça o conhecimento humano. A simplicidade deixa a soberba sentada num banco sem saber o que fazer. A simplicidade deixa a ostentação defasada. A simplicidade é a arte de se aproximar de Deus. É impossível se aproximar de Deus e não conceber a ideia da simplicidade. Você quer viver melhor? Seja simples. Então eu quero te falar rapidamente esses 8 bloqueadores. Talvez, na minha visão, os 8 maiores bloqueadores da simplicidade. Vamos lá. O primeiro grande bloqueador da simplicidade é uma criação e formação psicotriunfalista. Você prestou atenção como nós somos criados, doutrinados a vencer a qualquer custo, a ser o primeiro? Se o seu time chega na final e ele é vice-campeão, você fica triste. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos ser doutrinados ao outro lado, a derrota. Não. Mas eu vou te mostrar claramente, dentro de mim, abrindo meu coração para você, que eu já tive várias derrotas, que na verdade foram vitórias. Eu já cheguei muito em terceiro, em quarto e quinto lugar na vida, e na verdade era o primeiro lugar e eu não sabia. Quantas vezes eu recebi um não e por causa desse não, lá na frente eu tive grandes vitórias em minha vida. Então uma criação e uma formação psicotriunfalista. A segunda coisa que eu acho é o medo do não pertencimento. Muitas vezes nós somos doutrinados a pertencer de qualquer jeito. Ali é o grupo dos melhores, ali é o grupo dos mais bonitos, dos mais ricos, dos mais apresentáveis. Então nós queremos a todo custo pertencer. Número 3 é uma pressão social. Eu quero te dizer que a sociedade pressiona mesmo. Você precisa estar, você precisa ser, você precisa ter. E por conta disso nós corremos feito loucos. E eu te diria que viva um dia de cada vez. Cuidado com as antecipações da vida. E eu gosto muito daquele texto, quando Jesus disse, não andeis inquietos por coisa alguma, calma. A quarta coisa é o acúmulo de preocupações e atividades. Como nós nos preocupamos e temos múltiplas atividades. Lá em Marcos capítulo 10, no verso 41, Jesus olhando para Marta disse, Marta, Marta, por que te preocupas? E é interessante que Jesus, na maior simplicidade, diz, minha filha, eu estou achando estranha a sua múltipla capacidade de se preocupar. Por que se inquietas?
Ô Marta, calma, Marta. Com isso eu digo que nós não devemos problematizar o problema. Cuidado com acúmulos de preocupações e atividades. Quinto, eu penso que é o excesso de religião. Nós vivemos uma época de tanta religião e por conta desse excesso de religião, nós estamos nos afastando do Pai da fé, que é Jesus. Sexto, é a ausência de meditação e contemplação. Eu chamo de meditação e contemplação momentos onde você vai meditar na palavra de Deus, onde você vai contemplar as formosuras, os feitos de Deus. É aquele momento onde você desliga o celular, desliga o WhatsApp, desliga tudo. E você fica em qualquer lugar, mas você está ligado em Deus. Sétimo, nós precisamos melhorar um pouco o nosso emocional. Eu penso que nós vivemos dias de tumulto emocional, poluição emocional. Nós vivemos uma conturbação tão grande, uma poluição tão grande, que nós não vivemos de acordo com a nossa capacidade, com o nosso momento. E Paulo, Filipenses 4:11, ele diz: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Cuidado com a poluição emocional, com a poluição, com as múltiplas preocupações, ansiedades, angústias. Cuidado com a quebra dos paradigmas do eu tenho que ter de qualquer jeito. Cuidado, porque às vezes você está vivendo um momento e você não pode ter o que você quer ter e você quer ter a qualquer custo. E a última coisa é a solidão e uma ausência de significado espiritual. Nós precisamos da meditação e da contemplação, mas eu penso que nós precisamos de um significado e de um sentimento de habitação do Cordeiro de Deus em nosso coração. Então a solidão e a ausência de um significado espiritual é algo que tem feito com que as pessoas saiam da simplicidade. Mateus 6,6 diz: quando você quiser falar comigo, não precisa ir para uma catedral, não precisa subir escadas de joelho, não precisa procurar um pastor. Essas coisas são coisas periféricas. Se você quiser falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo em secreto, que eu ouço o seu coração e vou publicar o teu desejo. E eu quero finalizar essa gota lendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o verso 3, que diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também sejam enganados, saindo da simplicidade que há em Deus. Seja mais simples, simplifique a sua vida, simplifique a sua fé, simplifique o seu relacionamento com as pessoas, seu casamento, a criação com seus filhos, com seus pais, com seu genro, com a sua sogra. Simplifique o seu olhar, simplifique a sua audição, simplifique a sua alma, simplifique seu coração. Deus, ouça o pedido do nosso coração, Pai. Encurta as distâncias entre nós e o Senhor, não do teu lado, do nosso lado, porque nós temos uma tendência a criar caminhos complexos, passagens, pedágios. Deus, o Senhor não precisa disso. Então me ajuda a entender. Quando eu quiser falar com Deus, basta falar, basta silenciar, basta pensar. Deus não precisa de uma metodologia, Ele precisa de uma intenção simples. Essa é a minha e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês terem ouvido a gota com minha filha. Vocês não têm ideia que as respostas, ela ficou extremamente feliz e empolgada. Partiu dela, do coração dela. Grande abraço.